Mudando de conversa, vamos falar de arte e negócio hoje? Não se trata absolutamente de uma artista qualquer, e muito menos de uma executiva qualquer. Na verdade, nossas convidadas de hoje estão lá no topo. E é deste posto de observação que elas vislumbram um país bem diferente do Brasil nosso de cada dia. Bia Lessa consta de qualquer lista dos mais importantes realizadores em atividade. Ela divide a cena com Maria Silvia Bastos Marques, a executiva que transforma as empresas por onde passa. A Companhia Siderúrgica Nacional e a Icatu Hartford, da qual é presidente, só para citar algumas, não me deixam mentir. Pois muito bem, Bia e Maria Silvia se conheceram na gravação, mas pela fluidez e pela convergência de opiniões, parecem amigas de longa data. Bia, que bom que a gente finalmente se conheceu, né? Eu acho incrível, realmente. Olha, acompanho 1000 coisas suas. E agora, recentemente, eu li uma entrevista maravilhosa que saiu na revista no domingo, né? Foi muito legal. Foi encomendada para o nosso bate-papo. Ali, né? Para isso. E eu acho que apesar de a gente ter vidas tão diferentes, eu vi ali muitos pontos de contato entre as nossas vivências, experiências, expectativas. A coisa de ser, você começou como atriz, né? E foi mudando, e essa coisa de estar chegando aos 50, que também é o meu caso, embora a gente não pareça, né? E essa curiosidade do pra frente, né? De fazer ainda um monte de coisa, até aqui na Icatu pedindo para eu responder um questionário, umas perguntas para sair no Dia da Mulher. Me perguntaram planos para aposentadoria. Eu respondi, nunca me aposentar. Básico, claro. Porque realmente... Aí eu queria assim, que você falasse um pouco, até para comparar com a minha experiência, como é que foi toda essa mudança de vida. Eu brinco dizendo que na minha vida eu nunca consegui planejar nada, as coisas foram acontecendo e eu fui entrando nas coisas. E essa coisa da curiosidade para frente, de querer fazer ainda tanta coisa diferente, o que tem de comum nessas experiências, quer dizer, olhando para trás, o que você planejava para a sua vida e como que essas coisas aconteceram? É igual você, nunca planejei absolutamente nada. Nunca planejei ser atriz, nunca planejei ser diretora, nunca planejei... É que, de fato, eu acho que a vida vai apresentando a você, não acho que é nem oportunidades, acho que são questões. E essas questões é que te desafiam. Então, eu vou para essa questão, eu vou para aquela questão. Você acha que depende um pouco de sorte também? A sorte é importante? Sabe que eu acho que não? Por incrível que pareça, eu acho que não. Eu acho que sorte eu traduzo mais como uma observação. É você conseguir observar algo que está ali de uma forma mais intuitiva do que consciente. Quer dizer, você perceber que aquele negócio está por ali. Mas aquela sorte, que é uma sorte que vem de algum lugar e cai ali na sua cabeça, eu acho que não. Acho que depende muito da observação. Mas talvez aí na nossa experiência seja um pouco diferente, que você lida com uma coisa mais intangível, né? Que é a criação e enxergar onde você tem uma oportunidade. Na minha vida, eu acho que eu tive vários momentos assim, de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, mas eu acho que eu tive também assim, essa intuição de entender que ali... até eu acho que muito mais intuição mesmo, porque isso eu acho que mulher é diferente de homem, embora muitos homens tenham isso. É diferente. Mas muitas vezes, eu acho que a maior parte das vezes na minha vida eu não pensei, eu fui. Sabe que uma das minhas perguntas era isso, era perguntar para você essa questão do privado e do público. Porque a sensação que a gente tem, sei lá, que eu tenho muito, é de que o universo público está completamente doente, fracassado, sem possibilidade de movimentação. Eu não creio, eu não vejo, eu não percebo. É uma coisa que eu falo, meu Deus, não tem como. E você, como andou de um lado para o outro, queria que você dissesse um pouco, dentro do seu trabalho, a possibilidade que tem entre o privado e o público, porque para mim o público parece cada vez mais algo que devia ser implodido e começar de novo para que a gente pudesse de fato fazer algo que fosse determinante. Eu acho que você tem toda a razão, essa coisa do público é muito aflitivo, né? Até porque quando se fala em dinheiro público, na coisa pública, as pessoas não têm uma noção de que o público é nosso. Claro. O dinheiro público é o imposto que a gente paga. Claro. Quando eu fui secretária de Fazenda, eu tinha uma coisa aflitiva, que eu falava para os funcionários assim, que tratavam
muitos deles não tratavam adequadamente os contribuintes. Eu trabalhava na Secretaria de Fazenda, a pessoa já vai lá para pagar imposto, que o nome já é uma coisa, imposto, né? Eu falava, essa pessoa que está esperando na fila, você tem noção que ele paga o seu salário? Que você só está aqui porque ele pagou o imposto? As pessoas, os funcionários ficavam assim, que nem eles têm essa consciência. Eu nunca tinha feito essa ligação, que imposto é imposto. Imposto, Além de tudo, não é um imposto, né? Claro, Você é obrigado a fazer aquilo. Claro. Então, acho que existe uma falta total da consciência do que é público no setor público e no setor privado. O setor privado não cobra os seus direitos. Claro. Né? Porque se você pagou o seu imposto, você tem que ter de volta o seu serviço. Claro. E o próprio setor público não tem na cabeça dele que ele está ali para prestar um serviço financiado pelo dinheiro dos contribuintes. Então, é uma coisa muito dicotômica, porque eu trabalhei no setor público, numa Secretaria de Fazenda, quer dizer, um órgão de administração direta, depois trabalhei numa empresa que tinha acabado de ser privatizada, a CSN, por 6 anos. E, Bia, quando eu fui para lá, eu já era a favor da privatização, porque eu realmente não acredito na gestão pública, principalmente de uma empresa. É impossível. Por quê? Porque eu acho que o norte de uma empresa tem que ser saudável financeiramente, fazer lucro. Por quê? Porque só assim ela sobrevive, só assim ela gera emprego, só assim ela paga impostos, só assim ela contribui para o país. Não tem outro jeito. E a gestão pública, você vê mesmo a gestão da própria Petrobras, todo dia a gente vê isso. Não, é uma empresa privada, é uma empresa que tem acionistas, né, é uma empresa privada, de sociedade e economia mista, mas a função principal dela não é o lucro. Toda vez que eu vejo isso, eu acho uma coisa assombrosa. Assim? Como não é gerar lucro? É gerar lucro, sim. E é fundamental que seja. Então, é muito difícil o Estado gerir uma empresa pública. Isso gera corrupção, como existia. A CSN era uma empresa falida quando ela foi privatizada. Ela foi comprada na Bacia das Almas. Hoje é uma empresa que disputa mercado no mundo inteiro. Então, a princípio, você é a favor da privatização do maior número possível de empresas? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gestão tem que ser privada e cabe ao governo, ao setor público, controlar essa atividade, coisa que a gente não faz. Controlar para quê? Para que seja feita uma prestação adequada de serviço, para que não se cobrem preços exorbitantes. Então, a função do governo, para mim, é regular, controlar, quer dizer, fazer com que a atividade econômica tenha um fim maior. Que é a questão... Está mais como um observador do que como um gerador. É como um regulador, Entendi. Como um fiscalizador. Por exemplo, telefonia. Gente, alguém tem saudades do tempo da Telebrás? Alguém tem saudades do tempo que a gente tinha Telerge no Rio de Janeiro? Que você ficava 5 anos numa fila de espera para conseguir um telefone fixo e não conseguia? Você declarava no imposto de renda a sua linha. Eu tenho 2 linhas no imposto de renda. E aí eu falo, a maior inclusão social desse país não é o Bolsa Família, é o telefone celular. Que todo mundo tem. Não, isso é inacreditável. Que todo mundo tem. Quer dizer, e as pessoas negam isso. Não, o serviço não é bem prestado. Bom, mas hoje nós temos um serviço para reclamar. Antes esse serviço não existia e a transformação é muito rápida. Claro. Então isso para mim, sinceramente, é uma questão, do meu ponto de vista, superada. Sei. Agora, a coisa pública que é mais aflitivo e que me deixa assim, é que é muito fácil você fazer as coisas. Quando dizem que não tem dinheiro, não é verdade. Tem dinheiro, sobra dinheiro, não tem gestão. Exatamente. Então isso é que é terrível. Que você fala, o que você desperdiça de dinheiro na saúde, na educação. E eu que já trabalhei lá, eu fico para morrer. Eu sou uma pessoa que tem assim, adoraria voltar para o setor público, mas hoje eu não tenho mais coragem. Eu vou ter que fazer mais uma pergunta, depois ela faz para mim, porque não vai ter jeito. Que é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, porque você é uma mulher que dá lucro, digamos assim. Eu procuro. É uma mulher que dá lucro. E eu acho que o lucro, ele traz em si, dentro de um país tão pobre como o nosso, uma questão, que é lucro para quem? Lucro para quê? E essa é uma questão, acho que permeia a vida de todos nós o tempo inteiro, etc. Uma certa culpa aí também. E não sei se culpa, porque eu acho que, como você, eu acho que o lucro é bem-vindo, a gente não pode ter... vergonha ou sentimento. Eu acho que o problema é o que fazer com o lucro. Claro. Daí eu fiquei pensando, lendo essas coisas, falei assim, mas será que em algum momento não te daria um desejo imenso de repente virar uma presidenta da República e poder, de fato, a partir do lucro, criar um país socialmente mais justo? Cada vez mais o setor privado tem uma consciência social. Até não é porque são bonzinhos, não. Porque isso no mundo todo é uma grande necessário, pressão, né? É necessário. Os órgãos de financiamento hoje cada vez mais dão crédito para empresas que tenham responsabilidade social, que pensem num desenvolvimento sustentável. Empresas que destruíam a natureza hoje em dia são totalmente segregadas, quer dizer, os fornecedores têm que ser conscientes, você não compra de alguém que tem um trabalho escravo. Acho que essa consciência aumentou muito mais no setor privado do que no setor público.
Eu acho que no Brasil é uma coisa assim que eu sinto que é muito negativa, é que o brasileiro não gosta de quem é empreendedor e se dá bem, procura destruir isso, Isso que é uma coisa terrível. Quer dizer, as pessoas crescem, fazem sucesso, elas são puxadas para baixo, em vez daquilo ser um exemplo para que outros sigam, porque o empreendedorismo é o que leva um país para frente. Claro. Né? E o lucro, ele serve para quê? Para que você gere mais emprego, mais desenvolvimento. Claro. Vou dar o exemplo da Vale do Rio Doce, que é um exemplo que eu conheço muito bem, porque a CSN, enquanto eu era presidente, comprou junto com outros a Vale do Rio Doce, na privatização. Que era uma empresa que na época dava, acho que era 600 milhões de resultado, agora dá 20 bi. E havia toda aquela polêmica. Não, mas a Vale é o máximo, a Vale... Gente, é uma loucura, dá 20 bi. A Vale hoje é a segunda maior empresa de recursos naturais do mundo. Ela tem um valor de mercado de 260 bilhões de reais. Nós, na época, no leilão, pagamos menos de 10% disso e foi considerado um escândalo, porque todo mundo achava que pagamos uma coisa que ela não valia. Então, tudo na vida é relativo. Quer dizer, você vê uma empresa desse tamanho que tem responsabilidade social, tem inúmeros projetos de diversa natureza, tem escolas, tem orquidário, tem reflorestamento. Quer dizer, eu acho que as empresas cada vez mais, até porque isso é mandatório no mundo, tem essa cabeça social. Eu acho que tem que melhorar muito o setor público. É a visão pública, as políticas públicas. Porque, de uma certa forma, a miséria interessa, não? Mas sem dúvida. A miséria interessa. Então, você vê a situação do Nordeste, Claro. Eu fico pensando assim, eu vou ao Japão, eu vou a Israel. Gente, esse país não tem nada. Não tem um recurso natural. Não, é uma loucura. Não tem nada. Como é que a gente pode conviver com essa pobreza aqui? Isso é um assinte, é uma coisa assim totalmente doida. E, de novo, o Brasil melhorou por quê? Por que você aumentou a renda das pessoas pobres? Porque acabou a inflação, que era o imposto mais injusto que existia, né? Porque quem tinha uma conta remunerada, botava lá o dinheiro, tudo bem. As pessoas pobres não tinham nada. Você conseguiu incluir essas pessoas de alguma forma e, a partir daí, as coisas melhorarem. Por exemplo, o nosso presidente, ele é um exemplo, óbvio, para a nação como um todo. Eu fico muito triste quando eu vejo ele fazendo apologia, por exemplo, do não estudo. É uma loucura. Como é que pode? Eu acho que a única forma, eu faço isso com meus filhos, eu acho que a única coisa permanente que eu posso dar para um filho é conhecimento. Educação, não tem conhecimento. jeito, óbvio. É óbvio. Eu cresci na vida assim, estudando. Claro. Estudando e tendo capacidade de aprender, né? É a única coisa importante que você pode dar para a população. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é um debate na minha cabeça não resolvido, eu não conheço a experiência de outros países também, se na arte, no que você faz, na criação, na direção, como é que você vê o papel do público, o papel do privado? Quer dizer, como é que a gente faz para que as pessoas tenham mais acesso à cultura, à arte em geral? Como é que você vê o papel das empresas nisso, o papel do setor público, mecanismos de financiamento? Eu sou nisso também muito radical, porque eu acho que cultura é uma opção do país. Como foi na França, como foi Jacques Lang que resolveu e falou, olha, teremos cultura aqui, transformou a economia do país através da própria cultura. E eu acho que cultura é economia, e acho que cultura dá lucro, eu acho que cultura... Agora, eu acho que é uma opção. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho de teatro, quando você faz um trabalho de ópera, quando você faz um trabalho junto com uma orquestra sinfônica, ele não é um trabalho pago, no sentido que ele não consegue você não tem como fazer um trabalho de teatro profundo, real, com 2 meses de ensaio como se faz aqui. Vivam-se que já não tem texto, claro que não tem texto, ninguém faz um texto assim. Você ter uma companhia de teatro significa ter uma companhia de teatro que faça fracassos, sucessos e tal. Eu acho que... Tem que construir isso. Tem que construir, não pode, eu acho que a cultura ela não pode estar dentro da lei do mercado. Porque ela não é comércio. Ou seja, ela tem que ter uma política pública por trás. Tem que ter, não tem saída para isso. Mas isso é o quê? Uma lei de incentivo? Ou é uma diretriz clara do país? Eu acho que primeiro é como você fala, em algum momento a miséria interessa. E a gente costuma dizer, né, a educação educa e a cultura liberta. E a cultura é um pensamento libertador. Então, nesse sentido, ela é complexa. Ela é algo que precisa de um investimento. E um investimento, quando eu falo público, de fato, e quando eu falo investimento, um Brasil desse tamanho, não era para as companhias, para terem companhias e essas companhias terem obrigação de viajar pelo Brasil como um todo,
para que não fique só para a TV Globo, essa ideia de transformar o Brasil num país só, para que tudo pudesse caminhar por tudo. Então, e ao mesmo tempo, claro que tem coisas específicas. É claro que uma orquestra sinfônica é diferente de um show de música popular que junta, sei lá, 15 mil pessoas e traz um público. Mas eu acho que a questão cultural engatinha no Brasil. Porque às vezes você vê, por exemplo, um Zé Celso, um Antunes Filho, que são gênios. Um Paulo Mendes da Rocha, é um gênio. São gênios absolutos, criados pelo Brasil, que estão aí numa situação que você fala inadmissível. Isso eu sinto pouco. Eu acho que a classe artística trabalha muito, assim como você fala, o tempo inteiro em cima do impossível, mas eu acho que num determinado momento o heroísmo cansa. E daí ele vai empobrecendo a própria criação e você vai perdendo de alguma forma o indivíduo. Eu acho que o Brasil ainda, enquanto governo, não tem desejo de criar cultura e educação. Não, e são coisas realmente episódicas. Eu vejo as iniciativas, todos os setores, né? Você não tem uma linha mestra que te diga, olha, se você seguir por aqui, você vai chegar lá. Não, são as iniciativas heróicas que alguém pega alguma coisa, realiza, mas aí vem um governo, vem não sei o quê, desfaz aquilo e as coisas se desmoronam. Eu acho que a gente tem que brigar como cidadão para ter projeto, cobrar isso, embora a gente já esteja meio descrente. Para mim não é nem cobrar, é fazer. Cobrar que se faça, né, que se tenha. Você acha que as empresas privadas hoje têm consciência desse papel delas também como criadoras de cultura? Você sente um apoio ou fazem isso apenas porque é uma questão fiscal, de planejamento fiscal? Eu acho que ainda fazem, a princípio, como sendo uma questão de lei fiscal, e acho que ainda faz algo muito voltado para um resultado imediato. Eu acho que ainda são poucas a que têm a ideia de investir em algo que possa lá longe e entender exatamente o que é esse fazer cultural, o que isso significa. Agora, é óbvio que há coisas extraordinárias, sei lá, eu podia citar aqui aquele projeto Rumos, do Banco Itaú, que eu acho de enlouquecer, assim. O Itaú tem uma linha muito definida. É uma coisa que eu acho aquilo incrível, assim, o dia que eu entrei para ver a exposição dos Rumos do Itaú, você fala, gente, encontraram aqui artistas que estarão aí daqui a uns anos com o Tunga, com o Cildo Meirelles, então eu acho que é um trabalho excepcional. Ao mesmo tempo, também acho que essa ideia de que temos que encontrar no Brasil também é uma ideia que ela também não é no todo verdade, porque não obrigatoriamente você tem que encontrar alguém genial na Amazônia. Às vezes você encontra 5 no Rio e nenhum na Amazônia, e isso é natural, isso também pode acontecer. Então, essa regra também de temos que tirar um de cada, para que eu também acho que não... Mas concordo. Não dá, não é assim. O que está te envolvendo assim no momento do que fazer? Eu tô louca com essa questão da representação. Porque eu acho que, como eu não acredito mais nessa representação oficial, eu também não acredito mais na representação. Então, eu estou muito interessada em entender a vida através da própria vida. Eu acho que a gente fala, esse ator representou bem, como falar, se a Julieta não veio, então veio, sei lá, Nanda Torres para representar. Eu não estou mais interessada nisso, eu não estou interessada em representação. Eu estou interessada em indivíduos pensantes, artistas, que possam produzir uma investigação que faça com que a gente entenda um pouco mais esse universo concreto e abstrato que a gente vive, porque a vida também não é só o universo concreto, é um universo abstrato que permeia as nossas emoções e tal. Estou fazendo muitos museus, que é uma coisa que me interessa imensamente, que é você... concretizar pensamentos e aqueles pensamentos estarem ali dialogando o tempo inteiro com o indivíduo, interagindo, não mais com a ideia de um museu que é um museu só guarda-roupa de obras, estático. Mas um museu que, não que eu não acho que esse guarda-roupa de obras tenha importância, é fundamental que ele exista e ainda bem que nós os temos, mas a importância que tem você mostrar para o observador que o observador é dono dele mesmo e que ele, quando ele olha uma obra, ele está fazendo a própria obra. Então, essa ideia de liberdade absoluta de pensamento e criação de cada indivíduo frente à obra de arte,
é uma coisa que está me instigando loucamente. E a cultura, né? E a cultura, E liberta, junto. e instiga. Exatamente. E tem que começar com as crianças também, né? Ah, não tenho dúvida. Tem que começar com as crianças. Eu acho que não do jeito que pensa-se às vezes. Ah, dá ali um papel e olha, isso aqui é... Não, isso é besteira. Eu acho que tem que botar a criança para ouvir música clássica, tem que botar a criança dentro do museu, mesmo que não entenda, mesmo, porque aquilo vai entrando. É difícil, vai... né? Você tem uma filha pequena também, a concorrência do videogame, do Game Boy, do computador, mas a gente tem que arrastar. Mas sabe que a minha, ela é alucinada, ela ama maestro. Tem que arrastar. Porque desde pequenininha ela vê, acho que um ambiente, né? Ela fica louca, ela ama Bjork, ela ama Pina Bausch, acha a Pina Bausch incrível. Então, eu acho que é um ambiente. Eu acho que você tem que apresentar à criança essas opções. Eu também, eu toco piano, eu sou formada em piano, na minha casa tem piano, então meus filhos acham massa, vão lá, veem, tem o computador, tem o videogame. Que é fundamental. É fundamental, mas tem a exposição do Darwin, a gente vai lá ver a exposição do Darwin, e eles acham barato e não, mãe, vai ser chato. Eu falei, não vai ser chato, vocês vão gostar. E mesmo que seja, às vezes será. Você vê, você aprende alguma coisa. Claro. É muito legal, muita coisa para fazer, Bia, não pode desanimar, viu? E o tempo passando aqui, mas né? eu acho que a gente não vai desanimar. É uma coisa assim que eu me identifiquei muito com você, essa coisa do radicalismo no bom sentido. Eu tô meio cansada das pessoas que ficam em cima do muro, sabe? Não dá. Não tem nada que me irrite mais do que alguém que não toma partido. Eu falo, gente, não dá, mas nessa altura da vida, para você não ser a favor ou contra. Exatamente. Teve uma vez que eu estava num debate com um candidato, foi na última eleição presidencial, eu fiz uma pergunta meio daquelas de bota no muro, e foi um certo constrangimento. Aí uma pessoa que estava presente, depois no final chegou para a pessoa e falou assim, não liga não, Maria Silva, ela não quiser, ela é meio radical. Eu falei, não, eu não sou meio radical, eu sou cada vez mais radical. Claro. E espero continuar sendo cada vez mais, porque não dá jeito mais para a gente transigir com as coisas. Claro. Não pode ser em cima do muro, não dá para ser morno, tem que ser frio ou tem que ser quente. Eu gosto muito disso. Minha mãe também falava isso, que era muito bonitinha. Ela falava, Bia, a coisa mais importante é a gente ter os inimigos. Saber que inimigos nós temos, porque ser amigo de todo mundo não dá. Né? Tem alguma coisa errada, inimigos, no sentido de inimigos, mas de posição contrária. Diferentes, contrárias. Não, que você respeita até, porque óbvio, tem que respeitar, porque são posições definidas. Claro, mas é fundamental. Temos que ser radicais. Essa coisa meio amorfa, que eu acho que o Brasil tem um pouco, né? Essa tendência de amalgamar tudo. E mesmo, isso é uma loucura. Não, a busca do consenso. Quando eu ouço a busca do consenso, eu tenho arrepios. Como consenso? Democracia não é consenso. Democracia é maioria. Está na definição de democracia. E aqui a gente fica tentando acomodar essas coisas. Democracia é possibilidade de pensamento. E não temos ainda possibilidade de pensamento, porque as pessoas ainda não pensam. Não estamos num país ainda educado e culto. Isso é que me dá um certo desespero, porque é uma democracia que ainda não se faz democracia, se faz manipulação. Né? Você precisa ter cidadãos. Daí é complicado. Mas eu acho que o que aflige a nós duas é o seguinte, Brasil, país do futuro. A gente não quer que seja o país do futuro. Chega, né? A gente quer que seja o país do presente. De ontem. Anteontem. Antes que vire África. Acho que é isso, né? Eu também. Eu gosto de gente assim. É fácil, né? Quando eu li eu adorei uma coisa que você falou, que eu queria até te perguntar, que falou assim, uma coisa mais importante mesmo, que você parou, felicite no nosso é o trabalho.